Paz do Senhor a todos, meus amados e abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Esse é o plano, esse é o projeto, é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos na leitura do profeta Jeremias, capítulos de número 14, 15 e 16. Vamos à leitura? Subtítulo: Jeremias em vão intercede pelo povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo, e os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, envergonhar-se-ão e confunde-se, e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonharam e cobrem as suas cabeças, porque até as servas do campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor no seu tempo da angústia, por que seria como um estrangeiro na terra? E como os viandantes que se retira para passar a noite? Por que seria como um homem cansado? Como o valoroso que não pode livrar? Porque tu está no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo nome. Não nos desampare. Assim diz o Senhor acerca desse povo. Pois que tanto o amaram ao afastar-se, e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo, para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, e não tereis fome. Antes vos darei paz neste lugar. Os profetas que profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. Que é o que tem acontecido muito na nossa geração de hoje. É só chave de carro, chave de bênção, a vitória. Só eis que te digo, e digo mais, digo de mim mesmo, tome posse, e vai subindo e vai descendo. Quando na realidade eu sempre pergunto e falo nos cultos: pastor, não tem chave hoje? Eu peço para as pessoas repetirem. Pergunta aí: não vai ter chave hoje, pastor? As pessoas falam: não vai ter chave hoje, pastor? Eu falo: vai. Que chave que é? Chave de fenda Phillips, para apertar parafuso de crente desconcertado, que não lê Bíblia, que não examina, que não estuda, que não ora, que não jejua, que é movido por sentimentos e emoções. Essa é a chave que eu trouxe. A chave da palavra, a chave da exortação, a chave do entendimento, a chave do conhecimento na verdade que liberta, que cura, que transforma. Entende? Esse tipo de chave. Mas não, os profetas falam aquilo que o povo quer ouvir. Perceba que já vem de longas datas. Olha, os profetas dizem: ó, não vai ter. Ele está dizendo, os profetas estão dizendo: ó, na verdade não verei espadas, nem terei fome. Antes darei paz nesse lugar. Era o que os profetas estavam profetizando. Mas olha o que Jeremias diz: e disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Eis que te digo e digo mais, e digo de mim mesmo, é o que eles estão dizendo. Movido por uma euforia festiva, por substâncias que o corpo libera, dado o momento do culto. Eu não estou dizendo que não existe os genuínos. Eu não estou dizendo que não existem o verdadeiro dom, o verdadeiro profeta. Não é isso. O que eu estou falando é sobre os falsos. É sobre os pseudos.
É sobre os enganadores, à luz do texto sagrado, que isso já vem de longas datas. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado, e dizem, nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Ou seja, eles iriam morrer à espada e de fome. E o povo, a quem eles profetizaram, será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá entre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, a filha do meu povo, está ferida, de grande ferida e de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali, debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correrão em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá? Ou aborreceste a tua alma, Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis que aqui turbação. Ah, Senhor, conhece-nos as nossas impiedades e a maldade dos nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites, por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu conceito conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover, ou por os céus chuvas? Não somente o Senhor nosso Deus, portanto em ti esperamos, pois faze-nos todas essas coisas. Agora o profeta começa a interceder, o profeta começa a clamar. Olha o subtítulo aqui, ó: Jeremias em vão intercede pelo povo. Mesmo assim, o profeta está intercedendo, mesmo assim o profeta está clamando, pedindo: tem misericórdia, tenha piedade de nós. Ele está clamando. Disse-me, porém, o Senhor, capítulo 15: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Lança-os de diante da minha face, e saiam. E será que, quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhe-ás: assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, para o cativeiro. Quando você é um profeta ou uma profetisa de Deus, vai existir alguns momentos determinados na vida que a palavra vai ser uma palavra dura como essa, que a palavra vai ser uma palavra impactante como essa. E o que nós temos visto no cenário atual, e eu falo isso com conhecimento de causa, eu estou inserido nesse meio evangélico, pentecostal, e eu vou narrar uma experiência para vocês, para você entender como vai muito além da nossa visão. Esse congresso que nós vemos aí, eu não estou tirando e nem anulando a grandeza e a legitimidade do evento, do congresso, que é os Gideões, lá em Camboriú. No ano de 2019, eu tive uma oportunidade de ministrar em um evento que era na cidade de Valinhos, o saudoso, que Deus tenha um bom lugar, apóstolo Valdivino. E eu recebi o convite por intermédio de um irmão, de um amigo, Tiago Cerqueira, que também foi ministrar nesse mesmo evento. Existe até hoje, chama-se Abala Valinhos. E no ano de 2019 eu estou lá. Inclusive, tem essa pregação no meu canal no YouTube, ela tem 47 minutos. E para eu participar, olha para você ver, para eu participar desse evento em Valinhos, eu tinha que dar uma oferta de R$300. Eu fiz uma prova com Deus: se o Senhor me quer nesse evento, eu falei: eu vou ligar para 3 pessoas, vou mandar mensagem para 3 pessoas e vou falar o que aconteceu, porque ele tinha uma possibilidade de gravar um DVD. E eu tinha saído da cadeia há pouco tempo e eu tinha o desejo de gravar um DVD. Normal, lado humano, com pregação. Bacana. E a primeira pessoa que eu liguei, falei, a segunda, a terceira, aí cada um contribuiu com R$100, eu entendi que era um positivo de Deus e fui. Preste atenção. Quando eu cheguei lá, eu ministrei a palavra. Mudamos de opinião de acordo com a situação. Inclusive, eu tenho essa palavra, eu tenho num programa aqui do meu canal, se você quiser ver lá, mudamos de opinião de acordo com a situação. Eu ministrei essa palavra lá.
Só que em um determinado momento da pregação, se você acompanhar essa pregação, ela tem 47 minutos. Um dos pastores se levanta e coloca um papel no púlpito. Eu estava na reta final da mensagem. E aquele papel, quando eu olho naquele papel, estava escrito assim, ó: o seu tempo já acabou. E quer queira, quer não, eu estava numa fiação, acabou me desestruturando. Eu encurtei a mensagem e finalizei, fiz o apelo. Ninguém se converteu. E após mim, vi uma outra pregadora, uma outra missionária. Só que depois que eu preguei, aí eu fui dobrar os joelhos. Como é um hábito, algumas vezes eu faço isso, acaba a pregação, eu dobro o joelho. Só que naquele momento era de tristeza, porque eu acabei me acovardando e não concluí a mensagem até o final. Mensagem essa que eu havia estudado, que eu havia jejuado e que eu havia orado. Então o cerne da mensagem era: mudamos de opinião de acordo com a situação. E aí eu digo: não mude de opinião, em primeiro lugar, acerca de quem é Jesus; em segundo lugar, acerca das suas promessas; e por último, não mude de opinião acerca do pecado. E quando foi na área do pecado que eu ia dar um mergulho profundo para confrontar, eu recebo esse papel. Eu me acovardo, eu me amedronto, encurto a mensagem, finalizo totalmente do que era fora do que eu tinha estudado e preparado, e volto o microfone e vou dobrar o joelho comigo mesmo, indignado e triste. E eu fico uns 10 minutos com o joelho dobrado. E durante esses 10 minutos e mais 10 minutos, o apóstolo Valdivino, que havia assumido o microfone, ele tinha 20 cadeiras do lado assim, e ele começou falando de pessoas com R$ 1.000, com R$ 800, com R$ 600, com R$ 500, R$ 400, R$ 300. Foi chegando até R$ 50 nas 20 cadeiras. Enquanto as 20 cadeiras eu fui ocupada, aquilo cortou a minha alma e meu coração. E eu falei: pai, entendi porque o Senhor me trouxe aqui. O Senhor me mostrar um outro cenário desse contexto, além do que nós vemos pela tela, que nem você está me vendo aí. Existe um contexto por trás. Perceba, estou pontuando de novo, eu não estou tirando a legitimidade dos eventos e nem dos congressos, mas eu estou dizendo o que existe por trás, que muitas vezes você não sabe. E por que eu estou falando isso? Tudo bem, acabou o culto, a missionária pregou e tal, e aí eu vim embora para casa, não falei uma palavra. Nessa época o contexto, o irmão Ismael estava comigo, ele morava na missionária, deixei ele na casa dele, voltei com a minha esposa, passamos numa padaria para tomar uma sopa, falei para minha esposa, falei: ó, eu entendi o que Deus quis dizer para mim. Só que aí depois veio um outro convite. Qual era o convite? Para eu ir ministrar no Gideões. Só que qual era a oferta? Eu tinha que ofertar. Segundo eles falavam, uma oferta missionária. De acordo com o valor da oferta missionária, eu seria alocado ou no ginásio ou na igreja. E os horários: quanto maior a semente, quanto maior a oferta, mais assim perto da noite. Quanto menor a oferta, mais durante o dia. Ou seja, menos pessoa, menos visibilidade, segundo foi passado. Aí eu entendi o que Deus queria dizer para mim. Falei: irmão, eu posso até ir ministrar no congresso, só que eu carrego um lema comigo, e até hoje é assim, tá? Essa foi a única oportunidade que aconteceu isso. Até hoje é assim, eu carrego algo comigo, e o que é? Eu não cobro para pregar, e eu sou contra quem cobra e sou contra quem paga. Então, preste atenção, se eu não cobro para pregar, como é que eu vou pagar para ministrar? Já que é uma oferta missionária, tudo bem, então deixa eu dar uma oferta de acordo com a minha possibilidade, sem imposição. Aí não é assim. Não é assim que funciona. Tá conseguindo entender? E por fim, eu não fui. Eu posso ir nesse congresso? Posso, mas assim, pelos meios, se Deus me levar e eu lá ministrar, de uma forma lícita e legítima. E se tiver que ofertar, uma oferta que o Senhor coloque no meu coração, não sendo estipulada pelos homens ou pelas mulheres. Consegue entender? Então, o profeta, muitas das vezes, ele tem que fazer isso. Ele tem que se posicionar. Então Deus permitiu eu passar por essa frustração na cidade de Valinhos e depois uma outra oferta, um outro manjar maior para a cidade de Balneário Camboriú. E eu falei: não, alto lá, eu já entendi. Então, e de lá para cá, hoje nós estamos, esse momento, cenário atual, hoje é dia 5 de novembro de 2025. Eu já ministrei em mais de 500 igrejas. Olha que detalhe interessante. Nunca você nem viu e nem vai ver uma foto minha num banner dizendo assim, ó, agendas abertas. Nunca. Quem faz a minha agenda é o Senhor. Quem faz a minha agenda é Deus. E eu sempre pergunto para o Senhor: pai, aonde é que o Senhor quer que eu pregue hoje? Aonde é que o Senhor quer que eu pregue amanhã? Aonde você quer que eu pregue no sábado? Aonde é que o Senhor quer que eu pregue no domingo? E assim os convites vêm. E como é que você trabalha então, pastor? Como é que é o seu sistema? É simples. Eu calculo a gasolina, falo: irmão, daqui até aí o valor da gasolina e de volta está dando, um exemplo, R$ 100. E aí você me dá uma oferta de amor,
eu não estipulo o valor, e eu faço um trabalho, que eu vendo livros, eu vendo Bíblia, eu vendo doce, né, cocada, pão de mel. Após o culto, chaveiro, caneta, é o material que eu vendo, eu trabalho. Mas, bom, amém, é assim que eu faço, até hoje. É assim, é dessa forma. Eu vivo totalmente do altar e para o altar. Além disso, os irmãos sabem, eu sou professor de teologia e capelania, e os cursos, que é assim que eu realizo diante de Deus. A minha vida e o meu ministério, não tenho nenhum tipo de problema para falar sobre isso. Por quê? Porque tá vendo, eu posso falar para vocês aqui, ó, abertamente, olhando nos olhos de vocês, sem nenhum tipo de brecha para dizer assim, não, você não, ó, você cobrou tanto, você estipulou tanto. Ninguém. Enquanto eu estiver nessa terra viventes, não ouviu e não vai ouvir isso da minha boca. Porque desde o cárcere eu aprendi assim. E aí, deixa eu fundamentar para vocês com 2 versículos. Deixa eu ser bereano, sendo um bereano. Olha o que Jesus nos diz aqui em Mateus capítulo de número 8, capítulo 10, versículo de número 7 e 8. Ide, pregai, dizendo, chegado o reino dos céus, curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jesus está dizendo, não possuais ouro e nem prata, nem cobre em vossos cintos. Jesus está dizendo, para não cobrar. E 1 Coríntios capítulo de número 9, 1 Coríntios capítulo de número 9, salvo engano, verso 18, vamos lá. Vamos a partir do 16. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Verso 17. Por isso, se faço de boa mente, se faço de bom grado, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação, ou seja, apenas uma administração, um cumprimento de tabela. Me é confiado. Verso 18. Aguça a audição, redobre a audição, redobre a atenção. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Se Paulo está dizendo que pregava de graça, se Jesus está dizendo para não cobrar, quem sou eu? Comedor de arroz e feijão, pó, barro e cinza, pecador, falho, imperfeito, cheio de falhas e defeitos, manias, imperfeições, para poder estipular. Você entende? Você prestou atenção no que eu te expliquei? Eu não estipulo. Eu faço essa situação porque assim, é um cálculo que é justo. Então, você imagina. Então, o que eu bato veementemente contra são valores exorbitantes e condições que tais pregadores e pregadoras, cantores e cantoras, eles estipulam. Eles colocam absurdos, valores astronômicos, papo de 10 mil, papo de 8 mil, papo de 15 mil, papo de 20 mil, fora passagens e hospedagens. Pastor, o senhor já ministrou fora? Sim. Ó, eu já ministrei na cidade de Piracicaba, já ministrei na cidade de Campinas, já ministrei na cidade de Marília, já ministrei na cidade de Araçatuba, já ministrei em algumas cidades de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, já ministrei em algumas cidades fora. Eu não percorri todo esse Brasilzão ainda não. O meu grande foco, assim, o meu grande ministério tem sido aqui em São Paulo, que é uma capital com mais de 20 milhões de habitantes. É um grande centro. Né? Então, aqui nos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste, casa de recuperação e ponto de pregação, igreja grande, igreja pequena, iniciando, casa, e não faço sua percepção. Então, o que eu digo é sobre isso. São valores exorbitantes. E quando você vai para fora, como você faz? Eu faço assim, por exemplo, ó, recentemente eu tivemos na cidade de Ribeirão Preto e Sertãozinho, cooperando com o pastor Elias em Sertãozinho e com o pastor Vanderlei na cidade de Ribeirão Preto. Como é que eu faço? Mesma coisa, eu calculo a gasolina, pedágio, aí a hospedagem e alimentação. E a minha esposa vai sempre comigo nas viagens. E eles pagam a despesa. E uma oferta de amor, e eu faço o trabalho após o culto, vendendo livros e bíblias, o pão de mel, a cocada, chaveiro e caneta, o trabalho que eu faço. É assim. Sempre vai ser assim. Agora, em setembro, fez 10 anos que eu estou em liberdade. E há 10 anos eu sirvo a Deus assim. Por que o senhor está dizendo isso? Porque eu posso ter a autoridade e a legitimidade para refutar esses mercenários do Evangelho. Para refutar esses homens e essas mulheres que mercandejam, como Pedro falou, que iriam mercandejar nós como comércio, para poder bater de frente com eles que dizem que não cobram, mas quando você entra em contato com ele, o valorzinho já está estipulado lá. Entende isso?
E é o que Deus estava falando para Jeremias aqui. Olha, Jeremias, eu vou mandar vocês diante deles. E você vai dizer, ó, que quando disser para você, ó, que é o que é para morrer a espada, que é para morrer, você fala assim, ó, vai morrer. O que vai ser ferido para a espada, você vai ser ferido pela espada. O que você vai passar fome, você vai passar fome. E o que você vai ir para o cativeiro, você vai para o cativeiro. Tem que ter autoridade, tem que ter intimidade, tem que ter vida. Não pode ter rabo preso com ninguém. E era o que Jeremias tinha. Existiam muitos profetas profetizando aquilo que aos ouvidos do rei era agradável. Massageava o ego, alimentava a carne, colocava a autoestima lá em cima, mas não era o que Deus estava mandando dizer. Disse o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade, o engano no seu coração. É o que eles vos profetizam. É o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, e que sem que eu os tenha mandado, na espada e nem fome eles estão falando, então eles vão morrer de espada e de fome, serão consumidos esses profetas. É muito sério, meus irmãos, servir a Deus. Por isso que eu insisto tanto em você ler, meditar, examinar os textos sagrados. O que eu estou trazendo para vocês aqui é a Bíblia e trazendo comparação com a minha vida, que o exemplo que eu tenho que usar é a minha vida, ou não. Eu não posso usar o exemplo da vida de outrem, mas eu posso citar uma situação. Quer ver? Vamos lá. Tem um doutorzinho da lei aí, vou falar assim, tá? O nome dele é Juliano Fraga. Ele tem um conhecimento vasto da palavra. Tirou uns dias de cadeia, se denomina como ex-PCC. Eu gosto de dar nome, porque o que eu falo, eu dou nome e vou no ponto. Eu estava dirigindo o trabalho da Quinta da Vitória junto com o pastor Jair Eufrásio, na Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, onde era pastor. Hoje eu não sou mais. Saí debaixo da benção, agora sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Taboão, junto com o pastor Neymar de Queiroz. Perceba, o Juliano Fraga foi num debate no programa do César Cavalcante, junto com o meu pastor da época, que era o Levi Libarino, sobre a situação do divórcio. E lá ocorreu o debate bacana. Eu peguei o contato dele com o pastor César Cavalcante, eu não me recordo do pastor Levi. Peguei o contato dele, chegou na minha mão. E eu entrei em contato com ele. Ô, meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? Opa, tudo bem. Eu queria fazer um convite para você pregar. Meu nome é Romo, você esteve aí debatendo no pastor César Cavalcante, junto com o meu pastor. Eu sou um pastor aqui do Ministério da Assembleia de Deus Ferreira. E eu gostaria de convidar você para um trabalho de quinta-feira. Nós temos um trabalho aqui chamado Quinta da Vitória. A minha pergunta foi: você cobra para pregar? Ele falou, não. Eu falei, opa, esse é dos meus. Ele falou, não cobro, mas também não pago. Eu falei, justo? Eu falei, justo. Você está aqui na região de Campinas, não tá? Bacana. Eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte. A gente põe a sua gasolina e o valor da oferta aqui, que era o valor da época, é R$150. Mudou a esfera. Mudou. Ah, não. Eu dou aula de teologia. De quinta-feira para mim é complicado. Aí tem que pagar professor. Ó, escutou o que eu falei? Eu pago a sua gasolina e o valor aqui, que era o valor que nós tínhamos disponível na quinta-feira, era R$150. Mas falou que não cobrava. Mas falou que não estipulava. Aí eu falei assim, então peraí, meu irmão. Deixa eu falar algo para você. Meu testemunho é semelhante ao seu. E contei um pouco do meu testemunho. Sabe o que ele falou para mim? Esquece isso. Isso é passado. Aí a ira santa do Bereano subiu. Falei, tudo bem. Então, antes da gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Posso? Ele falou, claro, meu irmão. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 17, de 10 leprosos. Correto? Ele, correto, meu irmão. Você sabe que a lepra naquela época era um algo devastador. Tirava do convívio familiar, tirava do ofício, tirava do convívio religioso, tirava do meio da sociedade. Eles eram excluídos. E a cada 100 passos ele tinha que levantar uma das mãos e dizer leproso, leproso, imundo, imundo. É verdade. Era uma doença, depois chamado de mal de Hans, hanseníase, hoje tem cura, graças a Deus. Mas na época não. E quantos leprosos foram curados? E ele me respondeu, os 10. Eu falei assim, e quantos voltaram? Ele falou assim, 1. Eu falei assim, não, nenhum voltou. Ele, como assim nenhum voltou? Eu falei assim, porque o que voltou já não era mais leproso. O que voltou já havia sido curado da lepra. Como é, meu irmão, que eu e você, que outrora
Éramos leprosos diante de uma sociedade, você é um ex-PCC. Como é que outrora eu e você, que estivemos à margem da sociedade, que estivemos no submundo, nas penitenciárias, nos CSDPs da vida, e agora estamos aqui fora, e o Senhor restaura a nossa vida, e o Senhor nos dá um banho de graça e misericórdia, nos enche do Espírito Santo, e o Senhor nos leva em lugares que jamais imaginaremos estar. Iremos agora esquecer desse povo. Eu sou esse ex-leproso, mas aparentemente você não é, você tem esquecido, está mandando eu esquecer de tudo isso. Não tem como esquecer. Mas eu já entendi que tipo de pregador é você. Eu já entendi aonde é que você quer ir. E aí nós encerramos a nossa conversa, e quando nós encerramos a nossa conversa, sabe o que ele fez? Me bloqueou na hora. E eu tenho até hoje aqui, print da conversa, tudo certinho aqui, para não ter dúvida, porque eu estou falando aqui, eu afirmo e falo. Então, meu irmão, quando eu digo que eu sou um bereano de verdade, e perdão até pela expressão que eu vou usar aqui, vou usar uma expressão mais mansa, a vontade era falar uma mais dura, mas vou usar uma mais mansa. Se eu não era covarde, se eu não era comédia, se eu não era pipoca, quando eu estava servindo a deuses estranhos, quando eu estava no mundão, eu não posso ser um covarde, eu não posso ser pipoca agora servindo a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Deus, oh aleluia. E Jeremias aqui está se mostrando que ele também era um homem, que ele era fiel, mesmo ele intercedendo, ele clamando pelo povo, ele tinha que entregar, ele tinha que profetizar aquilo que Deus mandava ele profetizar. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, ela vai nos trazer situações como essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá bom? Vamos avançar. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com a espada para matar, com os cães para arrastarem, com as aves do céu, com os animais da terra para devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis ao deserto com todos os reinos da terra, para a casa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Por quem compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria de perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. O sentido de Deus se arrepender aqui é sentir profunda tristeza. Porque em Números 23 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O termo aqui, do original da palavra, arrepender aqui, é sentir por profunda tristeza, profundo sentimento de consternação. É o que a gente vê em Gênesis, quando ele fala, arrependo-me de ter feito o homem, ou seja, sinto profunda tristeza de ter feito o homem. Por conta da desobediência, depois que vai vir um dilúvio e a destruição, e só salva Noé e a sua família, saber 8 pessoas, onde salvam mais animais do que seres humanos. Verso 7 do capítulo 15. E padejá-lo-eis como a pá nas portas da terra. E desfilei e destruí o meu povo, e não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicarão do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre as mães do mancebo, dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre eles e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz a 7 filhos se enfraqueceu, expirou a sua alma. Pôs-se o seu sol, sendo ainda dia. Ela confundiu e se envergonhou, e os que ficaram dela se entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque deste à luz a um homem de rixa, a um homem de contenda para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem lhes emprestam com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para o bem, e no tempo da calamidade, no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Você vê que Jeremias estava inserido naquele meio, mas eu estava falando para ele, eu vou fortalecer você, eu estarei com você, eu sustentarei você.
eu ajudarei você. As pessoas vão dirigir até você súplica. Eles vão me ver em sua vida. Eles vão me sentir em sua vida. Pode alguém quebrar o ferro da noite ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço, ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E levantar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me. Vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Admite cura? Não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te tirarei, e estarás diante da minha face. Se apartares, o precioso do vil será como a minha boca. Tornar-se-á para ti, mas não voltes tu para eles. Eu te porei contra esse povo, como um forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Perceba que Jesus, que Deus, o Espírito Santo, o Pai, ele vai ratificar a mesma palavra que ele fala no capítulo 1 e no versículo 19. Olha aqui, capítulo 1, verso 19. Padejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Deus agora fala para Jeremias: só entrega, só profetiza, só cumpre, só obedece. Do resto de você, dos teus, da tua casa, da tua saúde física, espiritual, emocional, psicológica, financeira, eu cuido, diz o Senhor. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã, você ter a legitimidade acerca do teu ministério que Deus tem confiado nas tuas mãos, seja para louvar, seja para ensinar, seja para pregar, seja para ensinar, seja para profetizar, seja para liderar, seja para pastorear. Faça isso com amor, faça isso com legitimidade. Lembre-se, o dom não é teu, é do Espírito Santo. Lembre-se, as ovelhas não é sua, são do Supremo Pastor. Lembre-se, tudo aquilo que você tem é emprestado, tudo aquilo que eu tenho é emprestado. Deus te emprestou a tua casa, Deus te emprestou o teu carro, Deus te emprestou tudo que você tem, as tuas roupas. Por que você diz isso, pregador? Por que você diz isso, bereano? Porque caixão não tem gaveta. Repito, caixão não tem gaveta. Essa é uma frase do pastor Deiró de Andrade. Eu ouvi e gravei. Caixão não tem gaveta. Nem a última roupa que você vai usar no dia do seu velório e sepultamento você vai escolher. Alguém pode respeitar um direito, um pedido seu, como foi no caso da minha tia, que até a roupa ela escolheu e nós respeitamos e colocamos, mas caso contrário, até a roupa que eles vão vestir em nós, é outras pessoas que irão nos vestir e escolher que roupa eles irão nos colocar. Então, meu irmão, minha irmã, cumpra o seu ministério como Isaías, como Jeremias cumpriu, com amor, com esmero, com afinco, mesmo com afronta, mesmo com calúnia, mesmo com difamação, mesmo com perseguição. Lembre-se, quem te escolheu foi Deus. Lembre-se, quem te lavou foi Deus, quem te remiu foi Deus. Não foste vós que escolhestes a mim.
diz o Senhor, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai vou-lo pedir em meu nome, Ele vou-lo conceda. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando me escolheu. O que nós precisamos é recalcular a rota e voltar para o caminho da retidão, e voltar para o caminho estreito, para o caminho da santidade, para o caminho da santificação, para o caminho da obediência, para o caminho da verdade e para o caminho da vida. Capítulo 16, eu concluo a leitura. Predição do cativeiro e do livramento de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos e nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca de tuas mães que os tiverem e seus pais que os gerarem nessa terra, morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. Os seus cadáveres servirão de mantimento, e as aves do céu aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vá a lamentar, nem se compadeça deles, porque esse povo diz, o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nessa terra, ou seja, criança, jovem, adulto, adolescente, velhos, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem farão deles incisões, nem por eles raparão os cabelos, e nada lhes dará por dó, para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar nesse lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa. E será que quando anunciares esse povo todas essas palavras, e eles lhes disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Parece até loucura. Que doideira. Acabei de mostrar em textos anteriores que o profeta Jeremias está pontuando. Ora, vocês fazem bosques, vocês adoram ídolos, vocês se prostram a Baal, a Azera, a Marduk, a Quemos, vocês se prostram, oferecem incenso, libação, local, sacrificam. E eles perguntam, por que está havendo esse mal? Sendo que eles já haviam sido advertidos previamente, anteriormente. Então lhes dirá, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor. E ele vai dizer de novo, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizeste pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, ali servireis a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais o caçarão sobre todo o monte, sobre todo o outeiro, até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E, primeiramente, retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações, encheram a minha herança. Ó Senhor,
fortaleza minha, força minha e refúgio meu. O dia da angústia, a ti virão as nações, desde os fins da terra e dirão: nossos pais lhe deram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito? Fará um homem para si deuses de contudo não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer, dessa vez, lhe farei conhecer a minha mão, o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Que leitura clara, que leitura que me confronta. Espero que aconteça esse mesmo efeito, esse mesmo impacto aí com você também. Aí eu ser confrontado, aí eu tirar a trave do meu olho para querer tirar o argueiro, o cisco do olho do meu irmão. Essa foi a leitura de hoje. Uma leitura clara, implícita, explícita e com breve testemunho de algumas experiências que nós vamos passando ao longo da caminhada cristã. Hoje eu tenho 48 anos de vida, 27 deles foram inseridos no submundo da criminalidade e agora estou servindo a Deus por misericórdia desde o ano de 2009, servindo a Deus e em liberdade aqui há 10 anos, e essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra me norteia, me orienta, lembrando, não sou perfeito, tenho as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas imperfeições, os meus pecados, as minhas limitações, mas eu sou servo de Deus. Eu reconheço que tudo que tenho e sou vem de Deus. Eu reconheço que a cada dia eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, eu preciso me aperfeiçoar. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Essa foi a leitura de hoje, e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Gostaria que você escrevesse assim, eu preciso melhorar. Vamos escrever isso? Eu preciso melhorar. Deus te abençoe.